Bom, essa é a frente do prédio. Essa frente ela foi extremamente rebaixada por causa da remoção de uma árvore que tinha aqui. Então o terreno está bastante irregular. Dessa forma empoça muita água e essa água ela acaba indo para debaixo da edificação. A gente nota aqui que a calçada teve um rebaixamento violento, recalcou. Aqui eu tenho entrada de água por baixo, né? Água de chuva. A própria canaleta de água pluvial que recolhe água dos outros prédios vizinhos despeja água aqui nesse local, tá? Essa canaleta aqui, ó, que recolhe água não só do próprio prédio, do laboratório em questão, como dos prédios vizinhos, tá vendo? Ela despeja água nessa canaleta e da canaleta vem aqui para esse pátio frontal. Está bastante danificada a calçada, tá? Então o que precisaria ser feito? Essa parte da frente da calçada precisa ser removida. Essa lateral aqui também é aconselhável que seja removida, tá? E que seja uma vez removida, deve ser colocado terra nesse local aqui e feita a compactação mecânica, tá? Aqui existe um estacionamento, né? Não precisaria rebaixar a guia, acredito eu, mas se a fiscalização achar por bem, pode ser rebaixada a guia. Acredito que não haja necessidade. Então, com o nivelamento dessa calçada, a água de chuva ela vai deixar de se encaminhar para o prédio, né? Como acontece hoje, por causa dessa depressão profunda que tem aqui na frente, né? E ela vai se encaminhar para o bosque vizinho, tá? Essa calçada, acredito que basta, como aqui já é um local alto, basta a remoção dela nesse trecho. Esse trecho em L aqui, ó. Só nesse trecho em L aqui, ó. Vamos remover e vamos fazer uma calçada um pouco mais nivelada, tá? Um pouco mais nivelada, uma calçada. A gente pode fazer ela com junta de dilatação, porque essa original aqui ela não tem junta, então ela está trincada. Fazemos junta de 1,5 m a 1,5 m. E aí basta recuperar aquele revestimento liberando a parede. Fazendo de preferência uma argamassa impermeabilizada, que sobe um pouquinho a parede, tipo meia cana, utilizando um tubo arredondado aí de 100 mm para fazer esse escoamento, para a água escoar e não ficar penetrando ali. Então, aqui ele de certa forma suportou o revestimento, não tem muito o que fazer, é mais preenchimento dessas trincas com argamassa. Aqui, acredito que o reboque está soltando, o reboque está soltando, então seria interessante descascar toda esse revestimento externo aqui, descascar, olha só, até a altura de no mínimo 70 centímetros, ó, tá? Descascar e fazer a impermeabilização com um produto impermeabilizante, Cicatop, etc. Aqui já houve no passado um descascamento, tá vendo? Já houve um descascamento, foi recuperado e isso de certa forma está, digamos, razoável. Basta fazer uma pintura acrílica e maravilha. Essa calçada aqui não precisaria ser recuperada, embora ela tenha também sofrido um rebaixamento, mas ela está numa condição razoável. Então basta preencher essas trincas, né, para evitar que continue a água que escorre pela parede, evitar que continue infiltrando. Aqui nesse ponto a gente tem, visualmente nós temos uma coluna aqui cuja alvenaria despregou da coluna, né? Aqui eu tenho uma face da coluna, aqui eu tenho a outra face da coluna. Esse lado de cá tem inclusive um deslocamento da parede de mais ou menos um dedo, 1 centímetro mais ou menos. Então essa parede aqui, ela recalcou, ela sofreu aqui um giro aqui de mais ou menos 1 centímetro. Então seria interessante talvez abrir, nesse local aqui, abrir um furo aqui na calçada, talvez retirando
esse trecho de calçada dessa junta até essa junta aqui, retirando um trecho aí de 2 metros de calçada, para verificar se existe alicerce. É um prédio muito antigo, nós não sabemos se tem um alicerce de concreto. Se houver um alicerce de concreto, aí acredito que compense a gente colocar aí umas 2 estacas de reação para fazer essa parede voltar para o lugar e estabilizar. Aí, uma vez fazendo isso, descascamos a parede voltando para o lugar. Basta descascar o reboque entre aqui e aqui e talvez fixar aí uma ferragem e travar essa parede no pilar novamente, tá? Através de umas pontas de ferro de 60, 70 centímetros, né? Podemos descascar aqui um pouquinho mais e atravessar um ferro para travar a parede no lugar. Mas se fizer o reforço da fundação, aí essa trinca aqui ela vai se recompor, né? Ela vai voltar para o lugar. Ó, a madeira vai voltar para o lugar. Tá vendo? Tá bem descolada. Nós temos do lado de cá alvenaria e do lado de cá provavelmente, desculpa, provavelmente a gente tem uma coluna de concreto aqui. Precisa verificar, porque isso aqui com o tempo realmente ele pode se deslocar. Ainda mais não adianta só arrumar aqui embaixo que ela tá sofrendo uma torção, então tá sofrendo um giro essa parede. Com o tempo ela pode desabar. Aí fazer toda essa recuperação do revestimento, né? O que puder, o reboque que estiver destacando, seria importante retirar e refazer. Tá vendo? Agora, onde ele tiver simplesmente com essas fissuras, aí basta aplicar uma massa covida. Importante a fiscalização, acompanhar a obra para verificar se isso aqui foi ou não checado, tá? Aparentemente é só um problema no reboque. Essa porta, ela merece receber uma pintura com tratamento anti-ferrugem aqui embaixo, porque ela tá bastante antiga, né? E ela vai se deteriorando, então é importante uma pintura para recuperá-la, ok? Esses ar-condicionados de janela me parece que estão todos desativados. Não tem muito o que mexer neles, talvez fazer uma pintura para evitar a ferrugem, ou a critério da fiscalização pode até ser retirado, tá? As janelas seria interessante limpar, lavar, lixar e fazer a repintura dela com esmalte sintético, da mesma forma o quadro elétrico. E essas tubulações galvanizadas também seria importante pintar com esmalte. Esse ar-condicionado aqui me parece que também está desativado. Aparentemente está desativado, foi trocado por um split, então se puder ser retirado e sucateado e fechado a parede, é bom, porque evita também a penetração de água no interior da edificação. Aqui foi colocada uma calha, né? Entre os 2 telhados ali foi colocada uma calha e um condutor que está pendurado aqui, que está protegido aqui por um pedaço de cano, um cabo de vassoura. Seria importante trocar esse cano aí e fixá-lo adequadamente, ok? A outra calha está perfeita. Nesse trecho aqui da calçada do lado direito do prédio está perfeito, basta fazer o preenchimento com argamassa, né? Dessas frestas, tá? Se quiser, uma coisa interessante que podia ser feita é o corte, porque aqui a calçada está feita em todo o comprimento sem nenhuma junta de dilatação. Então seria importante, por exemplo, nesse local onde tem a trinca, podia ser feito um corte, né? Retirado essa parte e completar novamente com o concreto. Então o concreto novo junto com o concreto velho vai formar naturalmente uma junta de dilatação, e se houver uma tendência a trincamento, vai trincar aqui. E aqui mais ou menos nessa região, ou a cada 1,5 metros, seria importante fazer um risco com uma profundidade de uns 2,5 metros, que pode ser feito com uma serra mármore, uma maquita. A inexistência dessas juntas de dilatação causa esse problema aí, ó. A cada 2 metros, 2 metros e pouco, existe um trincamento pela dilatação linear do concreto. Okay? A porta também poderia ser pintada, assim como as janelas, fazer uma pintura geral e verificar com a fiscalização se ela vai querer repetir esse barrado, né? Existe um barrado aí que
né? Só nesse local, né? Daqui pra cá não tem o barrado, daqui pra cá tem o barrado. Barrado a 50 centímetros. Se for refazer o barrado, é importante o barrado porque olha aí, ó. Ele melhora um pouquinho o aspecto do prédio quanto à sujeira, né? Ao respingamento de barro decorrente da chuva. Tá? Aqui nos fundos do prédio, precisa ver com a fiscalização se vai ser feito necessário fazer alguma coisa, mas a princípio isso aí não interfere na estrutura do prédio. Vamos voltar lá para frente. Essa tubulação aqui aparentemente é um dreno de ar-condicionado, tá muito... Ela precisa ser ajustada, porque é uma tubulação que foi feita num PVC, aliás numa mangueira de PVC que na verdade trata-se de um eletroduto, me parece que é um cabo de aterramento que desce aqui. Seria interessante trocar isso daqui por um eletroduto rígido e fixar de acordo e pintar convenientemente. Tá? Aqui existe um trincamento do piso. Também esse piso aqui, ele não está exatamente bem alinhado, né? Mas bastará rejuntar, consertar esses arremates aí. Me parece que batia muito sol antigamente e houve um ataque, né, ao revestimento, ataque a esse piso. Dentro dessa sala aqui a gente verificou, na vistoria outro dia, houve um recalque total do piso. É aquela história, pelo jeito a penetração de água aqui debaixo desse prédio solapou o contrapiso, né? Retirou toda a terra existente debaixo do prédio e essa sala aí ela vai ter que ser removido todo o piso e refeito. Provavelmente foi isso que provocou esse despregamento aqui, essa fresta aqui no piso. Então arrumando lá dentro, acredito que basta rejuntar aqui fora, né? Tá aí, ó, o reboco externo, né? Me parece que talvez antigamente não tivesse essa varanda aqui, então ele sofreu bastante. Tem que ser destacado, né? De preferência, destacado isso aí, feito um novo reboco e impermeabilizado, tá? Pelo menos aonde, olha aí, da região ali da torneira para lá, tá judiado. É a frente do prédio, né? O laboratório. Criróptera ou Criróptera. Aqui do laboratório de aculeata para lá, à esquerda já não tem muito problema no acabamento, bastará uma pintura, um ou outro retoque em massa e a pintura, tá? É importante também fazer a limpeza dessas canaletas, tá? Essa limpeza ela tem que ser periódica. Pelo jeito faz bastante tempo que ela não é feita, tem que ser periódica porque caem muitas folhas. Então numa futura reforma talvez fosse aconselhável até colocar uma grelha, colocar grelhas de concreto perfurada para poder conter essas folhas, porque essas folhas causam entupimento e esse entupimento a água acaba penetrando e prejudicando o acabamento. Veja aí desse lado, ó, novamente. Aqui a grelha ela está tampada. Ela está tampada com concreto. A grelha foi tampada. Seria esse mesmo estilo de tampa, poderia ser colocado nessa grelha de cá com a perfuração, com furos redondos aí de 4, 5 centímetros, 3 ou 4 furos por pedra dessa, para poder escoar a água sem canalizar as folhas. As folhas ficariam por cima e uma simples varredura aí, varrimento, né? Varrição resolveria. Aqui também acredito que não
não haja grandes problemas, só recuperar daquela forma, tentando fazer uma meia cana para que diminua a infiltração debaixo do prédio. Aqui é a parte dos fundos do laboratório, não tem grandes problemas. Então é isso que precisa ser feito. É uma revisão naquela calha lá do fundo, precisa ser feita a revisão, provavelmente precisa fazer a limpeza dela também, porque é muita folha aqui. E aí aquela calha lá, talvez fosse também aconselhável colocar uma telinha galvanizada para proteger a entrada de folha pelo condutor de descida. Que acaba entupindo mesmo, e o condutor entupindo, ele pode jogar água para dentro da edificação. Ok? Aqui tem alguns reparos aqui na frente também, podem ser feitos. Poderiam ser feitos, embora pertença à calçada do prédio vizinho. Aliás, não. Essa aqui é da própria calçada de acesso do prédio nosso. Do prédio que a gente está estudando a reforma, tá vendo? Então aqui seria importante arrumar essa calçada aqui, consertar as partes danificadas, né? Retirar um pouco e consertar. E aqui existe uma outra calçada para acesso àquela porta dos fundos, que eu não sei se esse acesso é ou não utilizado. Se for utilizado, seria interessante recompor essa calçada. Inclusive com o acerto de terra ela vai ficar bem mais alto. Agora, se essa calçada não for utilizada, a critério da fiscalização, a gente pode verificar. Se não for utilizada, basta a sua demolição e remoção do entulho. O condutor que a gente estava dizendo é aquele condutor ali que interliga aquele predinho de baixo. Ele joga a água dele na parede do prédio principal, no laboratório. E aí é onde tem aquela calha. Tem uma calha aqui embaixo e tem uma calha em cima. Tá? Então essa calha seria importante limpá-la, até porque, olha aqui, ó, a tubulação está toda entupida, está toda cheia de folhas. Então é importante tubular e talvez até colocar uma tela de proteção ali. Ok?